Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Pode soltar. Os irmãos do Glória a Deus estão aí? Do aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Marta e Maria estão esperando para vê-lo. Angustiadas, precisam de ti ali. Depois de 4 dias, disseram Marta, Jesus está vindo aí. Marta correu ao seu encontro, mas Maria ficou ali. Marta encontrou a Jesus e começou a lhe questionar. Se estivesses aqui, ele não tinha morrido. Se estivesses aqui, Jesus, meu irmão estava vivo. Logo após veio Maria, aos seus pés se lançou. Quando viu ela chorando, comoveu-se e em seguida ele chorou. Onde o pusestes? Vamos lá onde ele está. Eu sou a ressurreição, hoje ele vai ressuscitar. Ao chegarem no lugar, Jesus Cristo ali parou, mandou retirar a pedra e com a voz ele bradou. Lázaro vem para fora, a multidão se espantou na hora. Ao ver Lázaro sair com vida, como um homem morto há 4 dias, pode reviver. Jesus irá bradar na sua vida, arquitetou um plano pra você. No extremo ele aparece, os seus sonhos não vão se perder. Vai acontecer milagres dentro da sua casa, os projetos de Deus vão se realizar. A doença, a miséria vão se retirar. Novidade e vitória vem pra te honrar. O que era inexistente ele faz existir. O que estava perdido ele vai restaurar. Deus ressuscitou um homem morto há 4 dias. O teu problema não é nada para Jeová. Para Jeová. Só quem crê levanta a mão e adora. Aleluia. Glória a Deus. Onde o pusestes? Vamos lá onde ele está. Eu sou a ressurreição, hoje ele vai ressuscitar. Ao chegarem no lugar, Jesus Cristo ali parou, mandou retirar a pedra e com a voz ele bradou. Lázaro vem para fora, a multidão se espantou na hora. Ao ver Lázaro sair com vida, como um homem morto há 4 dias, pode reviver. Jesus irá bradar na sua vida, arquitetou um plano pra você. No extremo ele aparece, os seus sonhos não vão se perder. Vai acontecer milagres dentro da sua casa, os projetos de Deus vão se realizar. A doença, a miséria vão se retirar. Novidade e vitória vem pra te honrar. O que era inexistente ele faz existir. O que estava perdido ele vai restaurar. Deus ressuscitou um homem morto há 4 dias. O teu problema não é nada para Jeová. Para Jeová.
Jeová. Glória a Deus. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Pastor Paulo Silva disse que ele ia cantar, o Moura não deixou. Deus abençoe Pastor Paulo Silva, toda a comitiva ali da nossa igreja, todos os obreiros, todos os pastores que aqui estão, os cantores, toda a minha família. Não quero falar o nome de ninguém porque é muita gente, a família também é bastante grande. A equipe dos Gideões Missionários da Última Hora que se faz presente aqui também. Quero louvar a Deus pela vida de todos, amém? Nós vamos louvar ao Senhor com essa canção, é o de número 4, Benê. E esse louvor é muito importante porque diz que o nosso Deus é santo. Se você acredita que Ele é santo, levante as suas mãos e glorifique o nome do Senhor. Tenha certeza que Jesus há de voltar e arrebatar a sua igreja para o céu de glória. Quem dera fosse agora, pode soltar. O Espírito Santo de Deus se faz presente neste lugar. E não é à toa que Jesus há 11 anos atrás me curou de um câncer. É para que eu glorificasse o seu nome até o dia da sua vinda. Se você pode, adore o nome de Jesus. Ei, ei, oh. É normal sofrer angústias e perseguições aqui, mas em breve toda provação e aflição terá fim. Mas quando frente a frente com o mestre eu ficar, o que passei aqui na terra não vou mais lembrar. E vai valer a pena tudo que aqui eu passar por meu Jesus. Pois Ele disse que no mundo terei aflição, mas não desista e anima o teu coração, porque em breve eu voltarei e te levarei para o céu de luz. Eu vou subir, subir, subir pro céu de glória. Eu vou cantar, cantar o hino da vitória. Quando eu chegar, vou abraçar o Mestre, meu amado, meu Senhor Jesus. E direi santo, santo, santo e sempre santo, majestoso, glorioso, poderoso, grandioso é Senhor, santíssimo, adorado, venerado pelas nações. Vestes limpas, vestes novas, vestes brancas, eu vou receber um novo nome, uma coroa de glória. Ali vou ter. É Jesus. No céu de luz vou adorar e vou cantar. Lindo coral de anjos e arcanjos vão louvar e me prostrar diante do seu trono majestoso, que assentado está o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Santo, somente Santo. Em uma só voz toda a igreja dirá que Ele é santo. Vamos dizer santo, santo, santo. Quando eu chegar, eu vou abraçar e dizer que Ele é santo. Eu vou subir, subir. Eu vou cantar, cantar. Quando eu chegar, eu vou abraçar e dizer que Ele é santo. Oh, levante a tua mão e adore este Deus. Xerebeder que andaramanaia sobre me canta. Ele é santo. Deus poderoso. No céu de luz vou adorar e vou cantar. Lindo coral de anjos e arcanjos vou louvar e me prostrar diante do seu trono majestoso, que assentado está o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Santo, somente Santo. Em uma só voz toda a igreja dirá que Ele é
dizer que Ele é santo. Eu vou subir, subir. Eu vou cantar, cantar. Quando eu chegar, eu vou abraçar e dizer que Ele é santo. Nos dizer santo, santo, santo. E uma só voz toda a igreja dirá que Ele é santo. Nos dizer santo, santo, santo. Em uma só voz toda a igreja dirá que Ele é santo. Eu vou subir, subir. Eu vou cantar, cantar. Quando eu chegar, eu vou abraçar e dizer que Ele é santo. Santo, Ele é santo. Oh, Ele é santo. O número 10, coloque-se de pé glorificando a Jesus. Oh, Jesus poderoso. Oh, Xandaramanaia sobre me canta lamanácia. Ai, derabacala xuri me canta labaxurianta. Vai adorando ao Senhor. Vai adorando ao Senhor. É dia de festa. É dia de resposta de crente fiel. Oh, aleluia. Pode soltar o número 10. Aleluias. Eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Você não veio aqui em vão. É noite da resposta da tua oração. É noite da tua vitória. Vai glorificando a Deus. Você pode levantar as suas mãos e adorar. Então adore. Oh, Xandalamanaço e decanta. Espírito de Deus. Aleluias. Deus poderoso. Retorne o microfone. Aleluia. Oh, Jesus. Toda a igreja adorando ao Senhor. Toda a igreja glorificando a Jesus. Bem alto e bem forte. Existe um Deus do céu que a letra no papel não pode descrever. Quero ouvir você louvar a Jesus. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Quem é Ele? Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová,
alegria queremos cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Os que estão felizes digam glória a Deus. Os alegres digam aleluia. Muito bom estarmos novamente aqui na querida cidade de Suzano, nosso estado de São Paulo, o Alto do Tietê, esta região tão populosa da nossa grande capital, se não da região metropolitana do centro comercial e industrial do estado do nosso Brasil, o estado de São Paulo. Eu queria convidar a todos os irmãos para estarmos em pé, juntos, alegres, felizes, como um bom exército nas mãos do Senhor, e agora certamente prontos e preparados para recebermos mais uma porção da palavra de Deus. Eu fico feliz porque todas as vezes que eu tenho passado por aqui, eu tenho vindo aqui já, eu não sei, acho que eu estou desde o primeiro, é isso? Do segundo, então faz 6 anos que eu estou, é já o 6º ano que eu estou participando aqui do congresso em Suzano, coordenado por estes meus amigos particulares, especialmente ao pastor Antônio Moura, sua esposa, nossa querida irmã, cantora, missionária, irmã Andréia Rocha. E eu tenho sempre me surpreendido com aquilo que Deus tem feito através da vida deste casal, não só pela vida deles, mas também de todos os companheiros que trabalham aí diretamente, indiretamente, eu chamo de meninos porque são mais jovens do que eu, mas que nos buscam, nos trazem, cuidam da gente, as irmãs aí do departamento da cozinha, enfim, os seguranças. Quero deixar aqui meu abraço a toda esta linda equipe do pastor Moura, que sempre com muito carinho nos recebe aqui em Suzano. E a cada ano que eu venho, eu percebo o crescimento. Eu vim aqui já no início, no processo embrionário, o bebê foi gerado, gestado, e está crescendo, e já está tomando forma, e esse congresso tornou-se já uma referência aqui ao longo destes anos. Não só uma referência para nós que viemos aqui participar, mas também para os jovens pregadores a quem Deus tem usado aqui de uma outra forma, também participando nos horários possíveis e pregando a palavra de Deus. É muito bom vermos aqui os talentos sendo aflorados, Deus despertando pregadores da palavra, cantores, alguns já conhecidos, outros anônimos, mas não importa, todos nós temos espaço no reino de Deus para fazermos a sua obra e fazermos a sua vontade. Uns no campo missionário, outros nos altares, outros nos púlpitos, outros dirigindo igreja, outros viajando na itinerância. Cada um de nós temos uma participação para pregarmos, fazermos a vontade de Deus e ganharmos almas para o Senhor Jesus, e é isso que importa. Vocês podem dar um glória a Deus por isso? Amém? Eu não tenho como citar aí todos os pregadores, mas eu fiquei aqui feliz em ver Deus usar de uma forma tão linda ao pastor Jorge Anderson, que de Osasco, que pregou agora mesmo, e também alguns outros que eu aqui conheço, muitos deles mais de visualizando do que sabendo exatamente o nome dos companheiros, que é muito, aqui é um exército grande aqui, mas Deus abençoe cada pregador itinerante, príncipe do altar. Deus lhe dê força, graça, e que continue aí fazendo a vontade de Deus. Os que estão aqui e os que também estão aqui na nossa nave deste ginásio, preparando o seu coração para daqui a pouquinho receber a palavra de Deus. Eu estou aqui numa missão muito complicada, porque são 21h20, e quando eu chego num lugar que eu posso ter a oportunidade de ouvir alguém pregar, eu já fico com o coração balançando, porque onde eu vou eu dou, e às vezes a gente precisa recarregar as nossas baterias espirituais. E eu estou aqui, na minha retaguarda hoje está, se não, uma das mentes mais brilhantes que eu conheço, no que se diz respeito à interpretação de texto, nosso querido pastor Yosef Akiva. E se eu fosse vocês, eu fazia qualquer coisa, mudava o horário do metrô, do ônibus, do trem, arrumava uma bicicleta, uma carona, mas fica aqui para ouvir esse homem pregar, porque realmente, na elegância em pessoa, e ainda com essa mente, eu não consigo acompanhar não. Mas vamos lá. Deus abençoe o pastor Yosef. E ele tem 2 características que eu amo muito, né? E é por isso que nós somos bons amigos. Também estou acompanhado do meu amigo do coração, meu amigo particular, pastor Anderson Clay. Levanta a mão aí, pastor. Isso, pastor Anderson Clay, que
também tem um grande ministério aí em Guarulhos, amigo do pastor Youssef, também nosso amigo, Deus te abençoe. Muito feliz em rever aqui a equipe dos Gideões, pastor Alexandre Bernardino. Eu sou apaixonado por este último hino aí que eu ouvi, já até preguei uma mensagem baseada nessa letra, que eu peguei lá na capa do seu CD, aí Deus me inspirou, foi lindo, vou te mandar o DVD. Pastor Alexandre Bernardino, sua esposa, missionária irmã Késia, esse casal que tanto me ajuda há muitos e muitos anos, e este ano em especial foram profetas da minha vida ali nos Gideões Missionários em Camboriú, e eu percebo que realmente quando a gente tem amigos de verdade, um homem tem que realmente agradecer a Deus. Amém? Pastor Gedilson, que eu não posso medir palavras para agradecê-lo, tudo que ele tem feito por mim, por minha família, pela minha casa, pela minha esposa e pelos meus filhos. Pastor Gedilson, é uma alegria. O Senhor não nos dê mais susto desse jeito não, pelo amor de Deus. O Senhor tem que ficar aí até o arrebatamento da igreja, tá bom? Viajando esse país todo. Vamos para a palavra de Deus. Deus abençoe ao pastor Erinaldo Gouveia, lá de Curitiba. Deus te abençoe, meu companheiro. Também, de uma forma especial, Deus tem lhe usado por onde passa. Vamos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada. Só um pouquinho mais de peso nesse meu retorno aqui, meu companheiro. E aí pronto, esse profeta vai ficar feliz. Eu não tenho o vozeirão dos moços aí que estão pregando. Profeta velho vai ficando cansado e a gente precisa de retorno abençoado. Vamos para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, São Lucas. O capítulo é o de número 24, a partir do versículo de número 13. Deus abençoe o irmão Moisés, com toda a sua equipe aí da Brinque Produções. Eu tenho certeza que o DVD vai ficar de uma qualidade que vocês já conhecem, e se não das melhores qualidades que nestes últimos anos Deus tem levantado esta grande equipe da Brinque, e de uma forma muito especial abençoado o reino de Deus, também no seu canal do YouTube, que é uma bênção para todos nós. Deus abençoe o irmão Moisés, não sei onde é que ele está, com a sua barba de Moisés também, né? Que ele está hoje, eu quase não o reconheci. Onde é que deve estar lá trabalhando por aí, né? Então Deus abençoe onde ele estiver. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 a seguir. Quem encontrou, diga aleluia. Eu vou perguntar novamente, que talvez alguém não encontrou ainda. Lucas é fácil de encontrar, difícil é encontrar Sofonias, não é? Mas Lucas a gente encontra rapidinho. Lucas capítulo 24, versículo 13, quem encontrou diga amém. Diz assim a Bíblia Sagrada: e eis que no mesmo dia, que dia? Domingo, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e dizendo que também não tinham visto, que tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer
fazerem tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava escrito em todas as escrituras. E chegaram à aldeia onde iam, e ele fez como que ia passar para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu, e abriram-se então os olhos e o reconheceram. E então ele desapareceu deles, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão Pedro. Diga amém. Da forma que todos nós estamos, eu quero convidá-los a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e vamos orar a Deus. Oração nunca é demais, e oração faz bem à alma, ao corpo, ao espírito, e a um ambiente como este que estamos. Eu quero que você agora fique tranquilo, não precisa gerar nenhum tipo de expectativa, ansiedade. Estamos tranquilamente preparados para o que Deus vai fazer aqui esta noite, e nós não podemos manipular de forma alguma sua emoção. Eu tenho que ser sensitivo à vontade de Deus. O que Ele desejar fazer aqui esta noite, Ele vai fazer, e é isto que nós estamos convictos e certos. Então feche os seus olhos, curve a sua cabeça, abra a sua alma, o seu coração, e vamos orar a Deus. Senhor, aqui estamos nesta noite, tendo a certeza bendita, se não especial, de estarmos no melhor lugar da terra. Este lugar, nós percebemos, está tomado de sua glória. Desde quando entramos pelo estacionamento deste ginásio, até assumimos o altar aqui, esta tribuna, nós percebemos que a dimensão de glória no mundo espiritual está sobre nós e sobre as nossas vidas. Já ouvimos diversas participações aqui esta noite, tanto na palavra como no louvor. Há 2 momentos em uma reunião pentecostal. A primeira parte é a nossa vez, é a nossa hora. Nós o adoramos, o glorificamos, tributamos ao Senhor a adoração, o louvor, e então o Senhor o recebe no céu. Depois nós esperamos a inversão de valores na nossa alma. Não é da terra para o céu, é do céu para a terra. É agora o Senhor que vai falar conosco, através de sua bendita e poderosa palavra. E aqui estou, Senhor, mais uma vez, como se fosse a primeira, lhe pedir que, Senhor, com toda a humildade possível, descortine o horizonte da revelação bíblica e mostre-me aquilo que os olhos humanos não podem ver, e que, oxalá, antes mesmo desta reunião terminar, em lágrimas todos nós possamos dizer um ao outro: estamos ouvindo a voz de Deus. Deus está falando conosco face a face, e temos a certeza absoluta que viveremos no dia de amanhã a melhor terça-feira deste ano, em nome de Jesus. Por isso, Deus, eu quero crer que em todos que aqui estão haverá um milagre sobre as nossas vidas. Por isso, Deus, use-me segundo sua vontade. E se é verdade que aqui está outros escolhidos, profetas do Senhor, homens e mulheres a quem o Senhor tem confiado uma expectativa de ministério, daquilo que o Senhor me deu, daquilo que o Senhor deu para o pastor Yosef Akiva, para o pastor Alexandre Bernardino, para as lideranças, homens e mulheres de Deus que estão aqui, dê para outros também. Abra a tua palavra à nossa mente, traga cativa a mente deste povo para recebê-la nesta noite, e que entendo certeza absoluta que o Senhor está aqui. Aonde houver alguém que está na mesma dimensão que eu estou espiritualmente, vai ao encontro dele, renova ele, toca no coração, na alma, na mente, no corpo, retira de nós tudo que está gerando cansaço, tudo que está gerando em nós, quem sabe, Senhor, fragilidades humanas, expectativas frustradas, e nos dê um novo momento, uma nova hora, uma nova expectativa, um novo sonho ressurgindo em nossos corações, e para que
ter certeza de que o Senhor irá nos renovar aqui hoje. Começa já, Senhor. Não é depois da meia-noite, é agora, é nesta hora, é já. Aonde a minha voz estiver chegando e um profeta está recebendo esta palavra, pega ele agora, da planta dos pés ao alto da cabeça. Só quem acredita em promessa, levanta a mão direita e dá um grito de glória para tremer, Suzana. Aleluia. Os que têm um assento, assente-se. E os que não têm um assento, fiquem em pé comigo, me ajudando e dando glórias ao nome bendito de Jesus Cristo. Todos com muita atenção, por favor. Eu estou diante de um texto que, se não todos, a maioria que está aqui, o conhece perfeitamente. O Evangelho de Lucas é um dos evangelhos mais interessantes de todo o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e também João foram escolhidos por Deus para contar a nós a mais brilhante, esplêndida e interessante história que este mundo já ouviu falar. Há por esta terra passado muitos homens e mulheres importantes, reis, príncipes, estadistas, religiosos, cientistas, descobridores, líderes. Homens se embarcaram por esta terra e já marcaram períodos e deixaram aqui para nós algum legado no mundo da música, da arte, do esporte, enfim, já passou por esta terra muitas pessoas importantes, mas nenhum homem que passou por este mundo pode ser comparado ao Senhor Jesus. O Ocidente é dividido em duas eras: aqueles que viveram e vivem depois de Jesus e aqueles que viveram antes de Jesus. Jesus é o centro das atenções de toda a nossa fé. E lá no céu, 4 homens que lá estão aguardam o abraço e a solidariedade, se não o obrigado de todos nós, porque foram eles que deixaram aqui registrado esta tão brilhante e magnífica história, a história de Jesus. Mateus e João foram privilegiados, andaram com ele, caminharam ao lado dele, eram espectadores, estavam diante de todos os milagres, participaram dos momentos mais interessantes de Jesus. João, seu escriba pessoal, o acompanhou ao pé da cruz. Mateus, aquele que traz Jesus como rei, caminhou com ele por 3 anos e meio. Marcos e Lucas não tiveram este privilégio. Marcos o conheceu, mas não andou com ele. Lucas é o único dos 4 que não o viu, não o conheceu. Nasceu 3 anos depois de Cristo, médico, estudou no Egito, grego. É o único grego que escreve não 1, mas 2 livros bíblicos. Não só isto, mas tornou-se o único historiador do Novo Testamento, porque escreve o livro histórico de Atos. Por isso, Lucas é também um personagem que nos traz a atenção redobrada, porque como ele tem a debilidade, se não a fragilidade, de não ter tido o privilégio de estar presente ao lado de Jesus, ele torna-se então um escritor de especulação, ou mais, ele torna-se um escritor investigativo. Ele precisa informar a todos nós aquilo que não ele viu, mas que alguém viu e lhe contou. Por isso ele toma diversas informações que os outros não a tiveram, porque Lucas é o mais detalhista deles, só não por causa de sua intelectualidade, mas também por sua curiosidade em nos apresentar e nos narrar e nos contar todas as pregações de Jesus, se não todas as parábolas citadas por Jesus. Só Lucas as narra com todos os seus mínimos detalhes. E é também Lucas quem nos conta acerca de 2 discípulos, chamados por Lucas de os discípulos de Jesus, que desciam ao caminho de Emaús. Lucas diz que era aproximadamente 60 estádios, ou seja, 11 quilômetros, que distavam da cidade de Jerusalém ao lugarejo, à vila, ao lugar ermo e pequeno chamado Emaús. E é por este lugar íngreme, por este caminho de 11 quilômetros, que estes 2 discípulos, se não um deles, que Lucas chama de Cleopas, e o seu companheiro, que segundo Lucas eram discípulos do mestre, andaram com Jesus, caminharam com Jesus, estavam com Jesus. Se Lucas cita o nome de um deles, é porque tenho certeza, Lucas por algumas vezes sentou com eles e perguntou: como foi o encontro com o mestre?
Qual foi o momento que vocês viveram ao lado de Jesus? E Lucas então tenta extrair de dentro deles a veracidade, se não também aquilo que eles viveram neste tão maravilhoso dia de domingo, quando eles vão reencontrar o Mestre após sua ressurreição. Eu já ouvi muitas vezes alguém pregar sobre este texto, se não eu também, ao longo destes mais de 17 anos, viajando por este mundo, falando do amor de Deus. Também já preguei baseado em Lucas capítulo 24, e quantas não foram as vezes que meus pais na fé, meus mestres de teologia e tantos outros que admirei, me disseram e me faziam até pensar e ir tocado de uma certa emoção em criticar, em até contestar e dizer assim: se eu estivesse em Emaús, eu teria agido diferentemente. Mas um dia destes eu me sentia em Emaús, eu parece que estava descendo Emaús, e só quem um dia já desceu de Jerusalém para Emaús nunca mais teria coragem nem audácia de criticar esses dois companheiros, porque se é aquilo que eles estavam vivendo, você um dia viver, você vai compreender o que exatamente estes dois discípulos estavam passando e também enfrentando neste dia de domingo, quando havia em Jerusalém uma dispersão. Desde sexta-feira à tardezinha, aqueles que andaram com Jesus, caminharam com Jesus, foram até frutos de milagres e os receberam aos montes, agora dispersados estavam, alguns voltando para suas vilas, cidades, lugares, alguns negando a fé em Jesus, outros sem entender exatamente o que estava passando e acontecendo, estavam migrando da cidade de Jerusalém, uns se escondendo, outros fugindo e outros voltando para as suas casas. No tempo que eu posso ter aqui, sem atrapalhar o meu pastor Akiva, eu preciso tirar você hoje de Suzano, tirar você que está bem confortável, assentado nessas cadeiras, e levar vocês comigo lá em Emaús, caminhar nesta descida, andar do lado do Mestre e saber o que estava passando na mente deles, no coração deles, na alma deles, e então entender porque a reação que eles tiveram acerca da decepção, se não também de sua frustração com a morte vicária e triste de Jesus no Calvário, exposto para a vergonha de todos que lá estavam e que acreditaram na sua chamada e também na sua obra como pregador, como filho de Deus, como Messias prometido. Para tanto, eu não posso, antes de mais nada, para poder entrar na revelação bíblica e trazer ao seu coração aquilo que Deus me trouxe para transmitir esta noite, eu preciso, senão, montar o que eu chamo de pano de fundo histórico, ou seja, o cenário bíblico contemporâneo deles, viver como eles estavam enfrentando problemas políticos, sociais, econômicos, religiosos, e porque Jesus gerou neles tamanha expectativa e ao mesmo tempo tão grande frustração. Preste-me atenção, quando Deus no céu, segundo Paulo escreve, na plenitude dos tempos, resolveu enviar Jesus a esta terra. Quando eu digo esta terra, é claro que eu não estou me referindo ao lindo estado de São Paulo, não, senhores e senhoras, eu me refiro às terras áridas da Palestina. Quando Jesus por lá foi enviado por Deus, Deus como um grande arquiteto, um homem que está montando em cima do seu tabuleiro as peças de xadrez, colocando tudo em seu devido lugar e arquitetando e montando e estabelecendo o cenário, ele toma alguns cuidados para apresentar seu filho Jesus. Se não, vejamos, ele preparou um profeta chamado Isaías, o profeta messiânico, 600 anos antes, para dizer que uma virgem conceberia e daria luz a um filho. Preparou um silêncio, 400 anos, que Deus não falava com a terra, nem por Urim, nem por Turim, nem por voz de profeta, nem por palavra revelada,
isolada, Deus não se comunicava com a terra. Preparou um império chamado Roma, para que através de Roma oprimisse Israel e fizesse com que esta nação, que outrora ouvia falar acerca do seu Deus pela boca dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós, que um Deus que escolheu Abraão, Isaque e Jacó os tirara de outros cativeiros, senão o cativeiro do Egito pela mão de Moisés, do Assírio, do Medo-Persa, do cativeiro babilônico, e também dizia a eles que este Deus os tiraria e os livraria do Império Romano. Preparou um idioma universal, o grego, porque nesta época o grego era a língua falada na terra. Então no grego seria escrito o Novo Testamento, como também haveria uma maior abrangência do evangelho pregado por Jesus, chegando às vias pavimentadas que ligavam a Europa, a Ásia e o Oriente Médio. Preparou um profeta chamado João Batista, que veio com a mensagem diferente, de peso, de impacto, de palavras pesadas, mas de efeito moral, que geraram naquele povo um choque. E depois de João, preparou uma virgem chamada Maria, e na plenitude dos tempos, às margens do Jordão, vai apresentar Jesus a esta terra, para que apenas 3 anos e meio, com 12 discípulos e um grupo de aproximadamente 120 discípulos, começasse a andar nas terras da Judeia, da Galileia, de Samaria, e começasse a envolver aquele povo em algumas expectativas, porque Jesus tinha 3 características que ninguém jamais teve na terra. Ele falava como ninguém jamais falou, ele olhava como ninguém jamais olhou, e ele gerava em pessoas um sonho que ninguém jamais havia gerado. A Jesus, diz a Bíblia, soldados foram prendê-lo, chegaram no culto com elmos, espada, escudo, couraça, comitiva, vieram a guarda pretoriana romana, e alguém disse: leve ele. Mas de repente assentados ficaram junto com os guardas do sinédrio, e diz a Bíblia que terminou o culto, acabou tudo, e não prenderam Jesus. Voltaram ao sinédrio e perguntado foram: aonde está o mestre? Não podemos trazê-lo. Onde está esse falso nazareno que prega heresias contra a nossa lei? Não podemos prendê-lo. E por quê? Porque ninguém jamais falou como este homem fala. Ele fala e as coisas acontecem. Ele também tinha uma maneira de olhar como ninguém jamais olhou. E a Bíblia diz que vieram com a mulher adúltera, pecadora, e disseram: ela tem que morrer. A lei de Moisés diz: mata. Jesus escrevia na areia, não olhava para ninguém. Quando ele levanta o olhar, as pessoas soltam as pedras, um ao outro começam a se retirar, e Jesus pergunta: onde estão os seus acusadores? Porque no confronto do olhar de Jesus, alguém dizia: ele é santo e nós somos pecadores, não tem como acusar ninguém diante dele. Mas o olhar dele não era só de confronto, o olhar dele era de esperança. Pedro é o único que tem coragem de ficar na hora do julgamento de Jesus, por isso o negou. E quando Pedro está saindo da porta do julgamento de Jesus, na troca de olhares, alguém já me disse: Jesus estava dizendo: eu te avisei. Não, Jesus estava dizendo: calma, Pedro, eu te avisei porque eu te amo, eu não vou desistir de você, eu vou ali, vou morrer, mas daqui a 3 dias eu te encontro na praia e eu vou continuar acreditando em você. Eu acredito no seu ministério. Jesus também tinha a expectativa de vender para este povo sonhos, e estes sonhos começaram a correr nas cidades, e as notícias iam passando de boca a boca, e cada um deles a contava da forma que desejavam. Havia gerado deles um sonho de haveria sobre aquele tempo dias não de fome, mas dias de comida, porque devido à cobrança exacerbada de impostos romanos, o povo vivia na miséria, havia fome. Mas o sonho gerado era este: um homem com 5 pães e 2 peixinhos tem alimentado uma multidão inteira. Então as multidões diziam: tem pão, tem peixe, precisamos chegar perto dele. Havia também sendo gerado no coração deste povo notícias e sonhos de que este Jesus gerava neles milagres físicos, morais e também emocionais. Então vinham as comitivas com lunáticos, desesperançosos, vinham as comitivas com endemoniados, pessoas que tinham problemas físicos,
cegos, surdos, mudos, leprosos, paralíticos, e todos acompanhavam o mestre. Por quê? Porque as mulheres gritavam na cidade: glória a Jesus, bendito o Filho de Deus, glória a Jesus, bendito é o Filho de Deus. E alguém dizia: quem é esta mulher? E ela, em lágrima, soluço e com o rosto brilhando, alguém disse: por que grita Jesus, glórias a Jesus? E ela disse: porque 12 anos eu gastei tudo que tinha e não consegui um milagre, mas um dia eu toquei nas orlas do vestido deste Jesus e eu fui curada por ele. Outra mulher, numa vila chamada Naim, abraçada com o menino, andava com ele na cidade, e alguém dizia: é louca, não quer enterrar o menino, já vai cheirar mal. E ela andava, e alguém dizia: zumbi, é defunto, está morto. E alguém parou, disse: o menino não morreu. E ela disse: não, tocaram nele, tinha 37 graus de temperatura, o pulso pulsava, estava tudo normal, o coração batia, o pulmão enchia, esvaziava, a coloração dos olhos estava normal. E alguém disse: não morreu. E ele disse: morri. E o que houve? Deitado num caixão, descendo as ruas de Naim, mamãe cantava um hino de adeus. E o que houve? Quando a morte saía da cidade, a vida estava entrando na cidade, e nós fomos tocados por ele. E eu estou vivo para a glória de Deus Pai. Na casa de Jesus, na cidade de Cafarnaum, paralítico descia do telhado e saía andando de dentro da casa do mestre, no tanque de Betesda, onde tinha 5 alpendres. Na entrada de Jerusalém, um homem carregava uma cama, tomada pelo tempo, destruída pelo tempo, tomada já o couro e a madeira ferida. E alguém disse: larga esta cama, ela até cheira mal. Ele disse: não posso. Larga, não posso. Deixa ela, não posso. E por quê? 38 anos esta cama me carregou, mas eu conheci Jesus. Agora eu carrego a cama para dizer que eu estou vendo e estou andando com ele. Em cada cidade, Jericó, um cego gritava: estou vendo, o filho de Davi passou por aqui. Gadara, um comedor de defuntos, amarrado de correntes, tomado de legião. Agora não era mais o endemoniado gadareno, era missionário, pregava em Gadara, preparou uma cruzada para Jesus e tinha 5.000 o aguardando lá. Em Samaria, uma mulher de vida duvidosa, que tinha muitos maridos, andava de coquinho, era dirigente do círculo de oração. E alguém dizia: não é aquela mulher? Era. E o que houve? Encontrou Jesus lá no poço de Samaria, e agora mudou. Então, em cada cidade e em cada lugar, aquilo que Jesus vinha colocando neles ia gerando uma expectativa. Tanto é verdade que a expectativa também começou a entrar nos âmbitos da sociedade política, romana e religiosa de Israel. Os romanos tinham preocupação, porque a popularidade deste Jesus estava crescendo tanto, que então ele poderia levantar um motim contra Roma e facilmente levantar um exército e influenciá-los contra César ou contra os príncipes da Judeia e da Galileia. Também gerava nas especulações religiosas que este homem aqui poderia fundar um partido religioso e com isto tirar a receita do templo e das sinagogas. Então havia uma preocupação, não agora só de Roma, mas também dos judeus. E então os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes, os herodianos começaram a andar do lado dele para saber o que ele pregava e qual a preocupação que eles teriam que tomar. Os romanos mandaram os pretorianos andar do lado dele, porque Jesus tinha amigos embaixo e amigos em cima, porque os homens influentes também começaram a andar com ele. Um tal Nicodemos, chefe da sinagoga, vinha com capa disfarçada, pegava mensagem nova de Jesus para pregar no sábado da sinagoga. Um certo Zaqueu dividiu o que tinha, porque Jesus dormiu na casa dele. Um chefe da sinagoga chamado Jairo trazia ofertas ao mestre, porque a filha foi curada. Uma família de Betânia trazia comida ao mestre, porque Lázaro e Maria estavam felizes, porque Marta glorificava a Deus, porque Lázaro tinha ressurgido dos mortos. Então em cada um deles gerava um sonho diferente, e uns diziam: este aqui é o que eu ouvi falar acerca da lei de Moisés, este é o Messias prometido, é o profeta da Galileia. Outros diziam: este é o grande general, será como Josué, será como Moisés, será como Esdras e Neemias, será como Juízes. E alguém dizia: chegou a hora. Tanto é verdade que 8 dias antes do capítulo 24 de Lucas, Jesus está entrando em
Jerusalém, montado em um jumentinho. Do lado esquerdo e do lado direito haviam folhas de oliveira. E os que andaram com o mestre 3 anos e meio, lá estavam, no meio deles, alguns gregos que saíram da Grécia para querer conhecer ele, os sirineus que saíram do norte da África, 1250 quilômetros, e vieram conhecê-lo. Outros que vieram de Beirute, Tiro e Sidom, quando a mulher cananeia foi alcançada por Jesus, e eles balançavam as folhas de oliveira e gritavam dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. Levante a mão direita para os céus, levanta a mão esquerda para os céus, quem tem 2 mãos. A mão direita no ombro de quem está à direita, a esquerda no ombro de quem está à esquerda. Dá uma chacoalhada neste crente assim, chacoalha ele para lá e diga: 400 anos, forte, grita: 400 anos, que aquele povo não acreditava em mais nada, perderam a esperança, perderam a expectativa, não tinha visão de futuro. Chacoalha, mas de repente o futuro apareceu. Aí o sonho voltou a aparecer, está montado no jumentinho, e eles gritavam: bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. Quem acredita nisso, levanta a mão e dá um grito de glória. O pai pegava o filho, a filha, dizia assim: vem, princesa, este é aquele que vovó falava, que vovô contou. Este é aquele que mandava a nuvem do deserto e o fogo durante a noite. E os 12 do lado dele, alguém dizendo assim: quem é que vai sentar à direita? Quem vai sentar à esquerda? O sonho político, social, religioso, de fé, está ali, nele. Mas de repente este sonho dura apenas 7 dias. Porque na sexta-feira, o sonho deles está num calvário. Coroa de espinhos, dardos nas mãos e nos pés. Do lado dele está vazando água e sangue, as costas dilacerada. O sonho torna-se uma frustração, uma decepção. E o filho perguntava para o pai: pai, mas não é isso aí que a gente acreditou, não é nesse que nós esperávamos, não é nele que nós confiamos. Um sonho, uma expectativa, um desejo, um anseio, é nele que eu acreditei quando a promessa foi feita. E agora? Agora está no calvário. E os algozes de plantão, os morais, sempre estão diante da gente nos momentos de derrota. E alguém dizia assim: e agora? E agora que você está exposto? Cadê a tua fé? Olha o teu rei, onde está? Olha onde está o teu ministério. Vendeu o carro para gravar esse CD, você está doido? E não cantou nem um dia aqui em Suzano? Comprou terno, colocou gravata, pastor Moura nem falou teu nome ainda. Cadê? E eles então vão partindo, cada um para um lado. Imagino que alguém diz assim: o que vai ser de Pedro, André e João, que venderam o barco? E Mateus, que parou de cobrar imposto? O que vai ser da gente? A gente não tem para onde ir. E alguém dizia: e o que a gente faz? Primeiro muda de roupa, você não é mais Galileu, vou ter que ir diferente. Dá um jeitinho. E eles começaram a partir para as terras naturais, de onde eles saíram. Em 3 anos e meio tinham vendido tudo para andar do lado dele: casa, o cavalo, o jumentinho, carregando como nômades, andando do lado do mestre, acampando nos montes, nas montanhas. Todos estavam em Jerusalém, era a semana da festa. Mas ele está numa cruz. E agora tudo que eles acreditaram e sonharam se desmoronou. E eles começam a descer nas suas casas. 2 deles estão descendo para Emaús. E um olha para o outro e diz: nós esperávamos nele, nós acreditávamos nele. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Preste atenção. Já era domingo, mas a mente deles, a frustração que eles viveram, a decepção que eles enfrentaram, estava com eles na sexta-feira. Eles não podiam viver o domingo, porque quando a gente vive um trauma, para sair da sexta e entrar no domingo,
Nós precisamos de alguma coisa que nos impacte. Pegue na mão de quem está à sua direita e segura a mão de quem está à sua esquerda. Ontem foi sábado, ainda está todo mundo cheiroso. Levanta a mão dele a meia altura assim. Chacoalha para lá e para cá. Não incomoda ele. Mexe com ele, com ela. E agora você vai ter que arrumar alguma coisa dentro de você para fazer convencer essa pessoa do seu lado. Chacoalha ele, diga: só entende, Emaús, quem um dia já desceu frustrado de volta para cá. Nos frustramos com os amigos, porque há uma diferença entre conhecido e amigo. Você abriu sua casa, seus segredos, deu a senha do teu telefone, emprestou seu WhatsApp. Você conheceu pessoas que fizeram parte da sua vida, mas não fazem mais, porque os amigos nos frustram. Nos frustramos nos relacionamentos. Você entregou a sua beleza, o seu tempo, os seus sonhos. Não terminou sua faculdade para cuidar do filho, da casa, do casamento. Lutou do lado dele ou vice-versa, do lado dela. E depois de 20, 30, 25, 15 ou 2 meses, foi trocado, foi trocada. E abre-se um buraco na vida. E você não sabe para onde ir. E então você começa a descer, Maús. Eu esperava nele. Eu acreditei nela. Nos frustramos com a política. A cada 4 anos a gente cria uma expectativa, a gente diz: vai melhorar, vai dar certo, o Brasil vai para frente. Daqui a pouco nós nos frustramos, o dólar sobe, volta a recessão, inflação, decepções. Há um momento em que nós estamos vivendo de crise. E então nós vamos nos decepcionando. Nos decepcionamos com a igreja. E aí vamos andando de porta em porta, de campanha em campanha, atrás de profeta e profeta. Nos decepcionamos com os líderes, porque homem falha, homem erra, líder corrompe-se, líder peca. A religião nos faz mal muitas vezes, porque nós nos frustramos. Ela quer tirar de você enquanto você tem. O dia que você não tem mais, ela te empurra para morrer numa cidade de leproso. Porque enquanto você tem um valor para os homens, você é importante. Nos frustramos com os ministérios. Você sonha, prega, lê, estuda, tenta, compra o CD do pastor Akiva, pega a enciclopédia dele, tenta aprender esses negócios que só ele sabe. Mas de repente a coisa não acontece. Aí a tua mulher te diz: tu é doido, largou o emprego, parou de trabalhar. E o teu sogro está falando para todo mundo que você não gosta de trabalhar, por isso que virou pregador. E você então vai descendo Emaús. E do teu lado alguém vai junto com você dizendo: e aí? E agora? Vai voltar a lavar carro? Vai mexer em massa de pedreiro? Larga tudo para cuidar dessa igreja. E agora não tem leite em casa. E a esposa olha para você e diz: e esse ministério que só você acredita? E essa chamada que está exposta numa cruz de sexta-feira, mas já é domingo e você não consegue viver o domingo. Por quê? Porque a tua mente está presa na sexta-feira. Porque muitas vezes nós nos decepcionamos com Deus. Pastor, isso é loucura. Não, isso é Bíblia. A gente se decepciona porque quando perdemos alguma coisa importante, a gente pergunta: onde Deus estava? Que permitiu que eu passasse por isso? Cadê meu filho, Deus? Minha filha? O filho que eu eduquei, cuidei, deixei dentro da igreja. O crack levou, a cocaína levou. E ele está dentro de Presidente Bernardo, ou Venceslau. E agora? Você culpa a Deus, porque quando um câncer veio para a tua vida, você não entendeu. Eu sou crente, servo de Deus, serva de Deus. E então você vai descendo Emaús. E dizendo: acabou. Os dois iam conversando, porque quando nós nos frustramos, aí nós não conseguimos mais ver Ele, nem entender Ele, nem acreditar mais nele. A
Há pessoas que estão aqui, vieram esta noite, talvez empurrado por alguém. Olha no relógio a cada pouco, diz: será que esse culto vai até que horas? E alguém até chegou aqui dizendo: isso aí eu já ouvi, aquilo também, esse hino eu já cansei de cantar. Porque entra por aqui, sai por aqui. Eu não culpo você. Você está tão decepcionado, tão frustrado, tão machucado. Você está na UTI espiritual há tantos anos que é difícil acreditar. É por isso que não fui eu que vim a Emaús esta noite. É Ele que veio a Emaús esta noite. E Ele vai descer do teu lado. Que palavras são estas? Que pelo caminho trocais entre vós. E eles disseram para ele, assustado: de onde tu está vindo? Não lê o jornal de hoje? Todo mundo fala dele. Dele quem? Daquele Jesus Nazareno, poderoso em palavras e obras. Nós esperávamos que fosse ele. Nós acreditávamos neles. Nós depositamos tudo que tinha neles. O nosso sonho, a nossa esperança. Nós investimos tempo, ministério, saúde. Nós colocamos a casa, os filhos, a esposa, o gado, a fazenda. Entregamos tudo para ele. E agora? Acabou. Nossos pais o mataram. Só uma coisa: as mulheres foram lá, disseram que viram o anjo, disse que ele vive. Alguém foi lá no sepulcro, está vazio. E mesmo assim, vocês não acreditam? Não. E aí Jesus tira deles o que doía. Jesus disse: quais? Jesus está dizendo: me conta o que vai. Tira de dentro de você o que está te machucando há tanto tempo. Vomita, joga para fora. Abre esse tumor de uma vez e tira de dentro esse trauma que te machuca, que não faz você mais conseguir ver Deus, nem acreditar em Deus, nem entender Ele. Ele está do teu lado todo dia dizendo: não morri. Sexta-feira foi só um momento. O que vale é domingo. O sonho está vivo, o ministério está vivo, a chamada está viva, a promessa está viva. Você não está entendendo? Quem tem uma promessa ali, Deus levanta a mão direita para o céu. Não, levanta a mão direita com autoridade, com quem acredita. Quem tem um sonho absurdo que só você acreditava e nem acredita mais, levanta a mão esquerda junto com a direita. Isso, para ficar bonito. A direita no ombro de quem está à direita, a esquerda no ombro de quem está à esquerda. Isso, com alegria. Você já aprendeu? Chacoalha esse crente, porque ele tem que reagir. Chacoalha ele, diga, grita para ele: reage. Ele não entendeu? Grita: reage. Reage. Reage! Sai da sexta-feira! Chegou a hora de viver o domingo! Mão direita lá em cima, dedinho de profeta. Assim, ó. Assim, ó. Isso, abre um sorriso pentecostal, um sorriso com barulho. Aponta esse dedinho como profeta. Pastor, está faltando um dentinho. Põe a mão esquerda assim, esconde o buraquinho. Aponta esse dedinho para quem está do seu lado, a direita, a esquerda. Escolhe alguém aí. Aponta para ele, aponta para ela. E diga: você veio a Suzano hoje porque chegou a hora de parar de ficar sofrendo antes da hora. Para de olhar notícia velha, jornal de página amarela. Deleta essa foto do ex, rasga essa foto de ex. Aponta para ele, aponta para ela. Pega essas notas fiscais da empresa que fechou e queima. Para de ficar olhando para esse carro que você perdeu foi. Para essa casa que você não tem mais, para esse momento que você não tem mais. Aponta para ele, aponta para ela com coragem. Diga: para de sofrer com a sexta-feira, porque você vai sair daqui para viver o domingo da promessa. Tira o
que você tem em cima do colo, coloca aí debaixo da cadeira, debaixo do braço. Isso, tira o que você tem em cima do teu bolso, do seu colo, coloca debaixo do braço, debaixo da cadeira. Eu vou perguntar só uma vez, porque eu não tenho muito tempo aqui esta noite, mas eu preciso saber de uma vez por todas. Quem chegou aqui vivendo a sexta-feira, mas acredita na promessa do domingo? Eu vou dizer 1, eu vou dizer 2, eu vou dizer 3, porque no 3, para mostrar para esse filho de Satanás, que está espalhando a notícia da sexta-feira, dizendo que o teu ministério já era, que a tua chamada acabou, que o teu Jesus te esqueceu, você vai mostrar para ele que está enganado, porque tu está descendo para Emaús, abraçadinho na promessa, e tu vai voltar para Jerusalém, abraçadinho com a notícia nova. Eu vou dizer 1, eu vou dizer 2, eu vou dizer 3. No 3, você vai tirar o corpo do chão, vai dar 3 pulos pro ar, 3 socos e 3 gritos de glória. É 1, Suzano, é 2, é 3. Daqui eu conheço logo quem tem promessa e quem não tem. Deixa eu dar uma olhadinha quem vai voltar a viver o domingo. De pé. A notícia da sexta-feira espalha muito mais rápido que a notícia do domingo. Porque da sexta, até quem não estava lá acredita. Mas na do domingo, até quem estava lá não acredita. Sexta-feira não precisou ninguém olhar para o Calvário. Morreu. Agora no domingo até quem for lá e viu que ele não estava lá. Só que eles desceram de Jerusalém para Emaús, levando a notícia da sexta-feira. Mas eles voltaram de Emaús para Jerusalém para levar a notícia do domingo. Você não entendeu? Eu vou explicar. Você veio a Suzano contando a notícia da sexta-feira. Na verdade, não é nem você que está contando, é todo mundo que está contando a sua sexta-feira. Só que tem uma coisa que eu aprendi na vida: homem não tem poder para pôr ponto final. Homem só põe vírgula. Ponto final só põe Deus. Acabou, vírgula, sexta-feira, porque vai recomeçar domingo, vem aí. Morreu, vírgula, sexta-feira, porque domingo vem aí. Eu não sei o que é que te machucou, eu não sei o que é que espalharam de você, eu não sei o que é que está te doendo aí dentro, e só você sabe, porque só quem apanha sabe. Eu não sei o que é que você não consegue tirar da mente, porque doeu tanto que onde você olha, alguém chega para você e fala: tá tudo bem? Aí você tá nada.
Aí tu começa a contar essa história triste da tua vida. Aí sai um, vem outro. E aí? Aí tu volta a contar a história de novo. Aí vem outro. Aí tu volta na fila do banco, no ponto de ônibus, dentro do trem, dentro do metrô. Tu conta só essa história da sexta. Mas hoje você vai sair daqui para contar uma história que ninguém sabe ainda, que ninguém nunca ouviu falar ainda na tua vida. Você vai dizer: ei, vivi a sexta-feira, só que calma, eu estou saindo de Emaús hoje e eu vou voltar para Jerusalém, porque eu tenho uma notícia que ninguém ouviu ainda, e é esta notícia que eu vou espalhar em todo o estado de São Paulo. Quem tem uma notícia inédita para contar, levanta a mão e dá um grito de glória para treme. Levanta as duas mãos lá em cima, chacoalha assim, ó, para mostrar que você está vivo, mas faz com alegria. E abre um sorriso pentecostal, um sorriso com barulho, diga aleluia. Eu quero ver mais ânimo, vai. Porque eu ouvi por aí no inbox do Facebook, nos WhatsApp da vida, nos Instagram, nos Twitter por aí, tem gente colocando até no rádio que você já era, o ministério acabou, a igreja vai fechar, sua chamada já era, a tua história, não, chacoalha e mostra que você está mais vivo do que nunca. Não, você não está entendendo. O diabo é inteligente, porque Isaías diz que ele era um anjo muito inteligente. Ezequiel também diz que ele era um homem inteligente. Então o diabo é muito inteligente. E como ele é inteligente, ele sabe que Suzano não está bom para ele esse final de semana. Então nesse feriado ele foi embora daqui, deve estar para lá do litoral, baixou a Baixada Santista, deve estar para lá do outro lado do oceano. E ele não pode passar aqui na frente. Como ele não tem coragem de passar aqui em Suzano esse final de semana, vamos mandar um recadinho para ele. Porque ele pensou que você chegaria aqui para entregar tudo, chegar em Emaús, desistir, ficar em casa, rasgar a credencial, jogar embaixo do banco, embaixo da cama os livros, parar com o CD, quebrar o playback. Vamos mandar um recado para ele, que você está saindo daqui. Eu não sei onde é que você vai daqui depois desse culto, mas a partir de amanhã bem cedo, alguém vai ter que ouvir falar da notícia inédita sobre a tua vida. Então vamos mandar um recadinho para ele, de que o melhor não aconteceu ainda. Só quem tem promessa de Deus, levanta as duas mãos e dá um grito de glória para trás. As duas mãos lá em cima. Assim, ó. Eu vou dizer 1, 2, 3. No 3. Isso é só para quem está vivo. Quem não tiver, irmão, pode sentar, ficar quietinho. Vai lá comer alguma coisa lá fora. Daqui a pouco volta para ouvir o pastor Youssef. Mas quem está vivo, ai Jesus, você vai dar uma olhadinha aí nos 4 cantos aqui desse ginásio, porque talvez tenha algum informante aí escondido, que só sabe contar a notícia. Então vou mostrar para ele que a notícia do domingo está sendo escrita agora. Tem um jornal inédito sendo impresso no céu. A Veja do Céu está saindo hoje, bem cedinho. E vai ter a notícia estampada na capa da tua existência, que você está melhor do que nunca, porque a promessa começa no domingo. Você vai dar um giro de 360 graus, para dar uma olhadinha nos 4 cantos desse ginásio, para saber se está tudo bem. É 1, é 2, é 3, só quem tem promessa, dá um giro aí, dá 3 pulos, dá 3 gritos, dá um salto, bate palma, pula. Segura na mão de quem está à sua direita, quem está na sua esquerda. Fecha os corredores, levanta a meia altura. Eu estou sentindo um negócio forte aqui, hein? Chacoalha. Eu estou sendo muito educado com meu companheiro aqui, porque eu não quero ferir, mas está difícil segurar. Chacoalha a mão dele. Chacoalha a mão dela. Diga para esse irmão santo de Deus, essa santa de Deus. Reage, rapaz. Esquece essa sexta-feira na tua vida. Esquece esse trauma terrível da tua vida. Chacoalha a mão dele e diga: abre esse guarda-roupa, pega essas roupas de luto, coloca numa outra caixa, porque foi, não tem mais jeito.
chacoalha e diga: abre esse baú empoeirado da tua vida. Pega o que te faz mal, queima tudo. Chegou a hora de tudo novo na tua casa, de tudo novo na tua... Chegou a hora de compor um hino novo que ninguém compôs ainda. Chegou a hora de pregar mensagem inédita que ninguém pregou ainda. Chegou a hora de ter o que você não teve ainda. Eu vou concluir. De pé. Jesus inventou o retorno, o diabo inventou o compressor, né? Eles, glória a Deus, sonoplasta crente, eles desceram para Emaús, não conseguiam vê-lo, nem ouvi-lo, nem senti-lo. Eu não culpo eles, estavam machucados. Mas de repente, não nos ardia o coração quando pelo caminho Ele nos abria as Escrituras. Está vivo. 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 Fala para umas 5 pessoas. Está tudo mais vivo do que você imagina. Diz para ele: e agora? Vamos voltar. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Você veio de casa para cá, você vai sair daqui e vai voltar para? Quem vem de casa para cá e vai voltar para casa, veio por um caminho e vai voltar pelo mesmo? Quem vem por um caminho e volta pelo mesmo caminho, encontra as mesmas? Fica bem forte assim. Amanhã bem cedo, procura na cidade o jornal do dia. Diga, compra bem cedo. Olhe para mim, pergunta assim: por que, pastor? Você vai começar o dia amanhã lendo o jornal. Amém? Pergunta por quê? Não começa na capa, porque na capa geralmente vai estar lá. Vai estar sobre o último discurso da senhora Dilma, CPI da Petrobras, recessão, inflação, preço do dólar. Não mexe com isso. Não começa pelo meio, que no meio tem classificado, nem pelo final, porque no final é correio de esportes, talvez você vai ter uma notícia ruim. Então, por onde você começa? Pergunta: por onde, pastor? Tem um quadradinho no jornal que ninguém quase lê, a gente pula por cima, chamado assim, obituários. Quem é os obituários? Quem morreu nesse final de semana. Lá vai ter uns 20, 25, 30 nomes. Você vai ler do começo ao fim, uma vez, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai ler 10 vezes os nomes que estão lá. Pergunta bem forte: por que, pastor? Quando você lê tudo e ter certeza que o teu nome não está lá.
Bata no teu peito. Não tem sexta-feira que eu não possa esquecer. Porque tem um domingo inédito para viver a partir de hoje. As duas mãos lá em cima. As duas, de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. Vira de frente com quem está ao seu lado. Faz cara de profeta, abre um sorriso pentecostal. Eu vou terminar aqui. Olhe nos olhos dele, nos olhos dela. Você crê que Deus vai te usar agora, sim ou não? Só quem crê dá um grito de glória a Deus aí. Diga, Deus vai me usar como nunca me usou antes. Olhe para ele, olhe para ela, vamos ver se Deus vai te usar. Diga, não importa o que você já passou, o que você já enfrentou, qual a decepção, qual a frustração, qual a tragédia que te fez voltar para Emaús. Não importa o que você andou contando por aí sobre a tua vida, ou o que as pessoas contaram a seu respeito. O que importa é que aquele que te chamou em Jerusalém não desistiu de você. Diga, está te acompanhando até aqui em Emaús. E a partir de agora você vai dar meia volta, vai voltar para Jerusalém, para levar a notícia que ninguém sabe ainda. Olhe para ele, olhe para ela e grita, reage, 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 reage. Dá um abraço nesta pessoa para com fogo, também quer renovar. Abre a boca, profeta, deixa Deus te usar. Quem tem o desejo de ter um ministério igual o que Deus me confiou, igual o que Deus confiou a outros homens de Deus, levanta a mão aí, segura lá em cima, mulheres de Deus, homens de Deus. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Abre a boca, profeta, e deixa Deus te usar. Quer batizar com fogo, também quer renovar. Abre a boca, profeta, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Abre a boca, profeta, e deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Abre a boca, profeta, e deixa Deus te usar. Tira a tampa do vaso.
deixar Deus de pé no trono? Quem já voltou para Jerusalém, levanta a mão direita e dá um grito de glória para tremer, Suzano.